Boa noite. Iniciamos o programa de hoje com uma boa notícia. O Banco da Amazônia, também conhecido como BASA, cuja história está diretamente ligada ao desenvolvimento da região amazônica, tem R$1 bilhão disponíveis para investimento nos estados do Amazonas e Roraima. Para falar sobre esse assunto que certamente interessa a você, empreendedor, nós convidamos hoje para o Band Entrevista o superintendente do BASA, André Vargas, não é isso? Obrigado. Isso. Seja bem-vindo, boa noite, obrigada pelo convite. Aliás, obrigada pelo convite, não, obrigada por sua participação. Nós que agradecemos, tá, Júnia? Obrigado pelo espaço, a você, a toda a sua equipe, né, da Band Entrevista. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Devo dizer que deu muito trabalho para conseguir trazê-lo aqui. Realmente trabalhar em banco é dureza, né? É muito verdade, trabalho. É verdade. É que cheguei recente também, né, Júnia? Eu me apresentei aqui no último dia 23. E a gente ainda está naquela fase de agendas institucionais, alinhamento de time, visitação às nossas unidades de relacionamento. Lhe peço até desculpa por esses contratempos. Não, fica tranquilo, imagina, nós é que agradecemos. A instituição Banco da Amazônia tem 75 anos, né? E nasceu com o objetivo de financiar a produção de borracha. Naquela época era a única iniciativa, aliás, atividade econômica da década de 40. Né? Só que os tempos mudam e o banco acompanha as políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória do banco. É verdade, a gente vem buscando, né, se aperfeiçoar e também passando por algumas mudanças, não só mudanças culturais, mas até mesmo em termos de políticas públicas, né? Nosso banco é o banco de fomento, é o principal agente de desenvolvimento da região norte, né? Nós somos gestores do Fundo Constitucional, que é o FNO. Por exemplo, o Banco do Brasil administra o FCO do Centro-Oeste, aí tem o Banco do Nordeste, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. E aí esse recurso ele é direcionado para quê? Para fomentar, para desenvolver. E quando a gente pensa em desenvolvimento, Júnior, a gente tem que linkar isso ao quê? A crescimento econômico. Não, então o banco é sim uma opção de alavancagem do negócio, né? A gente busca alinhar o nosso plano de aplicação às políticas estaduais e municipais, né? Logicamente, né, linkado também à política do governo federal. Quais as fontes de financiamento que o banco utiliza? Nós temos, né, recursos da carteira, né, o recurso próprio, né, carteira própria do banco, né, temos outras fontes de recursos, FAT, BNDES, mas o nosso principal produto é o FNO. Tá? Então, assim, toda a região norte... O FNO é o Fundo Constitucional do Norte. de Financiamento do Norte. Correto. Né? Então, em todos os estados da Federação do Norte, né, a gente tem esse braço, tem essa atuação de forma mesmo bem incisiva. Em algumas regiões onde a gente não consegue chegar com FNO, a gente busca outras fontes, né, outros fundos de recursos. E como é que funciona esse FNO? Bom, o FNO, em termos de programas, né, e subprogramas, nós temos programas voltados para quê? Para exportação, né, para micro e pequena empresa, para o empreendedor individual, né, tem voltado também para a Amazônia Sustentável, aí a gente tem o quê? O ABC, né, que é de baixo carbono. Nós temos aí recursos voltados aí para ciência, tecnologia e inovação. Né? Praticamente a gente assiste todos os setores da economia, tanto setor primário, secundário e terciário. Vocês visam apenas os micro e pequenos empreendedores e empresários, produtores? Na verdade, rurais? a gente tem um grande desafio em todos os estados, e inclusive é uma determinação do próprio Ministério da Integração, fazer com que esses recursos, né, que são planejados cada ano, né, a gente tem um orçamento específico, 51% no mínimo seja direcionado para micro, pequena empresa, para o mini, pequeno produtor. E quando a gente fala em mini produtor, está inserido aí a agricultura familiar. Então esse é o grande desafio, ou seja, a gente pulverizar cada vez mais a aplicação desses recursos. Trabalhar com mini e pequenos tem suas dificuldades. Sem dúvida. Eles não têm um plano de negócios, organização também, é verdade. Planejamento. Como é que funciona esse aspecto? Olha, Júnior, a gente busca sempre parcerias. Quando eu falo que a gente prepara, inclusive, o nosso plano de aplicação juntamente com os parceiros, o governo federal, estadual e municipal, já é pensando também nesses gargalos que a gente sempre se depara. Que e a gente são enfrenta. Muitos os gargalos. São muitos, né? A gente precisa fortalecer cada vez mais o associativismo, o cooperativismo. Não só é uma particularidade do estado do Amazonas, na verdade, todos os estados da região norte. Por quê? Porque de forma colegiada fica mais fácil. Mais fácil para a gente prospectar, mais fácil para a gente analisar, mais fácil para a gente estar concedendo efetivamente nessas operações de crédito. E também, não só na concessão, mas até mesmo na gestão, e aí envolvendo os demais parceiros dentro desse processo.
através de transferência de conhecimento, capacitação, treinamento, orientações voltadas para concessão de crédito e também gestão financeira, né? Você falou ainda há pouco em gargalos. Quais os principais gargalos que você percebe aqui na região? Bom, a gente tem alguns gargalos em termos de logística, né? A gente sabe disso. Temos gargalos também quando a gente desce, né, para a agricultura familiar, principalmente, que é o que? São questões ambientais, né, legislação específica, que a gente sabe que fazer fomento, desenvolvimento na região norte tem as particularidades, né, e o Banco da Amazônia, uma vez que administra esse recurso federal, ele tem que estar 100% alinhado a essas políticas, né, a legislação específica de cada jurisdição. E tem outros gargalos, questões fundiárias, a gente sabe disso, né? Assistência técnica também é sempre um desafio. E a própria burocracia, né? A morosidade em termos de tempo de resposta das instituições, né? Que às vezes foge um pouquinho do calendário agrícola, né? No caso aí das operações voltadas, né, para o setor primário. Quantos programas de financiamentos o BASA tem? São vários, são muitos, são vários, né? A gente chega... O projeto apresentando viabilidade econômica e financeira, né? A gente acreditando, né, e conforme é apresentado, estruturado para o banco, de acordo com o fluxo de caixa, prazos, né, prazo final, carência, tudo isso é moldado para a gente tentar, né, buscar a parceria junto ao empreendedor. E um outro grande desafio também nosso, Júnior, é a questão da gestão do tomador, tanto pessoa física como pessoa jurídica, porque tem que se organizar para acessar o crédito. A gente enxerga, na verdade, o crédito, né, a premiação de todo um processo, de toda uma conjuntura. Com certeza brilha os olhinhos quando fala, opa, o BASA tem R$1 bilhão prontinho para investimento, mas existem vários critérios para isso e aí é que entra um dos problemas que nem todos estão preparados para isso, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre esse assunto. O que eu queria saber contigo também, quais as vantagens que o empreendedor tem de buscar um financiamento junto ao BASA em relação a outros bancos que existem no mercado? Olha, Júnior, são vários, mas o principal, digamos que são os prazos, né, venham a ser os prazos e as taxas, né? A taxa do FNO hoje é a taxa mais atrativa do mercado, tanto de curto para médio e longo prazo, né? De curto, que é a partir de 0,48% ao mês. Normalmente, em relação a outros bancos, isso é comparativamente? Né, relativo, né? De 1,5%, podendo chegar até 2%. Enquanto que no BASA está 0,48%. Exato, né? Operações de ciclo curto, né? A gente sabe que ela é bem mais cara. Né? O nosso recurso ele tem esse diferencial, então as bases e condições operacionais são bem mais vantajosas. Além, né, de outros benefícios fiscais, temos a particularidade, embora um banco federal, né, a gente tem essa característica regionalizada, Júnior. Então tudo que a gente capta, a gente reinveste naquela região, naquele estado, naquele município, na onde a gente tem a nossa unidade de atendimento, né, que capilaridade, em termos de capilaridade, nós temos... São quantas unidades de 11 atendimento? no nosso estado aqui do Amazonas e temos 2 no estado de Roraima. A nossa regional... 13 no total. No total. A nossa regional, ela assiste o estado do Amazonas e o estado de Roraima. A central do BASA, a matriz, fica em Belém? Fica em Belém, né? A matriz, a diretoria executiva fica em Belém. E todas as decisões de quem solicita financiamento, no final... Depende da instância decisória, né? Depende da modalidade dessa operação. Hoje o banco já está buscando, né, se modernizar e acompanhar o que o mercado já trabalha há um certo tempo, através da centralização de crédito. Então é uma esteira que se movimenta, ela sai da unidade, sai da regional, passa a ser centralizada, buscando o quê? A gente uniformizar esse processo, qualificá-lo, né, e reduzir o tempo de resposta. E agora vem a pergunta que certamente o empreendedor quer saber. E para ter acesso a um desses financiamentos, quais os critérios? É claro que aqui no programa você não vai poder dizer tudo, mas em princípio, básico, que seria necessário? Primeiro, eu acho que o empreendedor, o tomador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem que ter convicção daquilo que quer, né? Que seja um projeto de implantação, de ampliação, de modernização, e aí vai iniciar um relacionamento com o banco, né? No caso do Banco da Amazônia, banco é relacionamento, então tem que ter esse start. O banco conhecer o tomador, né? Conhecer a pessoa física, né? A pessoa jurídica, a empresa, né? Através das informações cadastrais, ali já vai ter um critério de avaliação de risco, de rate, em termos de exposição. A gente pode estar buscando operações de ciclo curto através de limite de crédito, né? Para capital de giro, máquinas, equipamentos, e depois a gente vai pensar, né, de forma conjunta num projeto maior, num projeto de implantação, de ampliação, de modernização,
né? Mas a partir daí, aí o banco passa a conhecer, visita o empreendimento, logicamente, né? Dependendo da modalidade dessa operação, a gente pode envolver um terceiro, um parceiro do banco, né? Para fazer projeções, um projeto de viabilidade econômica ou um plano de negócio. Se a pessoa não, quando ela procura o banco, ela tem um plano de abril, enfim, se ela não tiver esse plano, como é que faz? O banco dá uma assessoria, encaminha para uma instituição parceira? Boa pergunta. A gente volta àquela questão, né, da gestão, né? Às vezes tem dificuldade de se projetar. Porque né? nem todo mundo correto, tem, correto. Claro. Principalmente o pequeno. Você está falando do pequeno empreendedor. Principalmente pequeno. Aí o pequeno a gente tem parcerias, por exemplo, uma grande parceria que nós temos é junto ao Sebrae. O Sebrae ele faz essa preparação, né, essa capacitação, certifica até mesmo aquele pequenininho que a gente chega, né, que é o informal, através do microcrédito produtivo orientado, né, que digamos que é a base lá da cadeia, saindo dessa condição de informalidade para formalidade, que ele pode se tornar o quê? Um empreendedor individual, e depois daí fazer voos, né, voos solos, né, buscando aí ser uma micro, pequena empresa, depois, quem sabe, uma média e grande empresa. Mas é importante, sim, degrau por degrau, né, cada passo, né, buscando conhecimento, formação, entendendo mais dessa dinâmica de mercado, que é essa orientação que o banco busca, né, em termos de conhecimento ou de assessoramento por parte, né, das empresas, né, credenciadas, conveniadas ao banco. Beleza. Vamos falar daqui a pouco sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que foi instituído em 89 com a finalidade de apoiar os micro e pequenos empreendedores e empresários. Mas sobra dinheiro todo ano e nós queremos saber por quê. Mas você vai responder depois do intervalo. Aguarde só um minuto. E como eu tinha falado antes do intervalo, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que foi institucionalizado em 89, ele foi criado com a finalidade de apoiar, ajudar os micro e pequenos empreendedores e empresários da região com acesso a financiamento de longo prazo. Mas o mais interessante é que todo ano sobra dinheiro e nós gostaríamos de saber por quê. Qual a razão? Plano de negócios, o que dá errado nisso? Por onde a gente passa nessas reuniões, né, colegiados que a gente participa, a gente sempre escuta isso. Mas não é assim esse movimento físico de vir e voltar. Não, na verdade a gente tem um planejamento, né, em termos de aplicação de recursos e ali a gente estabelece, desce para o planejamento estratégico do banco para a gente estar orçando em cada estado em termos de desafio, em termos de acordo de trabalho. Nós temos sim bastante recurso para 2018. Só para o nosso estado, só pelo FNO, né, para o estado do Amazonas, nós temos aí um desafio de 910 milhões. No estado de Roraima, nós temos aí algo em torno de 147 milhões. Se somarmos com os recursos, né, o recurso próprio, chega próximo aí de quase 1 bi e 400. Tá? Então, recurso dinheiro tem, não só no Banco da Amazônia, mas nas demais instituições financeiras. Existe sim, né, também linkado aos gargalos que a gente enxerga, falta, às vezes, projetos, bons projetos. Ainda acontece de chegar muita coisa mal estruturada, né, em termos de gestão, de organização. Às vezes, a questão, quando eu falo do tempo, né, de buscar, muitas das vezes a gente se depara em situações assim. Um exemplo, o comerciante que do dia para a noite ele quer se tornar um empresário, com aporte de recursos, né, de fomento, no caso o FNO. Antes, lá atrás, digamos que a gente apostava nessa ideia. E, geralmente era um cliente bom, um cliente idôneo, né, com boas informações cadastrais, com laço de garantia para oferecer para o banco. Mas ele não se planejava. Da mesma forma, acontecia muito do empresário, e aí buscava, através de recursos, né, para alavancar seu negócio, sair da condição de empresário para o industrial, que também tem toda uma preparação, a gente sabe disso. Então, assim, acontece muito isso ainda hoje? Acontece. E hoje, em função, né, do risco, né, que se elevou, a gente passa assim ainda, né, Júnior, por uma situação de atenção econômica, agravada por outros fatores, questões políticas, a gente sabe disso. E o crivo, digamos, em termos de risco, né, acaba se elevando. É normal. Né? E a gente, às vezes, se depara assim, tem dificuldade de alavancar em termos de aplicação de recursos. Agora, o mais importante, se organizar. Se organizando, iniciando o relacionamento, o banco entendendo do projeto, com certeza a gente vai buscar essa parceria. Que dica ou que recomendação você poderia dar
Com relação ao projeto, você disse agora que o principal problema é o projeto. Exato, principalmente no mérito contábil. Né? Muitos dos tomadores, principalmente pessoa jurídica, né? O pequeno, né? A micro, pequena empresa, ela não tem essa orientação e não consegue usufruir dos benefícios, né? De uma contabilidade gerencial, até mesmo para tomada de decisão. Né? E às vezes é mais para cumprir com o fisco e não busca os mecanismos, não é bem assessorado. E aí sim, a gente precisa dos parceiros, né, para estar de forma colegiada, a gente está sempre trabalhando em cima disso, construindo, né, para que a gente possa estar oportunizando, né, a alavancagem da empresa através de acesso de recursos. Né? Quando você é pequeno, fica sempre um pouquinho mais difícil, porque essa assessoria, eles acabam ficando muito só. Às vezes tem um plano de negócios na cabeça, mas não sabe como formalizar isso no papel. Não sabe, às vezes não estuda, não adentra na questão do mérito, né, não tem de conhecimento de mercado, exato, não fez estudo de mercado. Não mapeia ali quais são os concorrentes, principais clientes, né, a questão de substratos, né, que pode estar negociando em nível de fisco, né, todas essas particularidades. A questão de inadimplência, por ser micro, por ser pequeno... conseguiu, o projeto foi aprovado, começou, mas a gente sabe também que tem uma grande parcela aí de micro e pequenos que acabam ficando inadimplentes. Sim, é verdade. Como é que o banco lida com essa situação e como é que eles podem ter o apoio para negociar essa inadimplência? Essa pergunta é bem pertinente, Júnior, porque, na verdade, nós temos duas forças, uma voltada para a concessão. E aí, como você colocou, né, tem bastante recurso, temos alguns desafios. Vem crescendo, né, as demandas, isso é importante. Significa que o cenário econômico está começando a reagir. Mas, do outro lado, a gente tem essa força voltada para a gestão do crédito, gestão da inadimplência. E em alguns municípios que a gente tem atuação, e aí nós temos aqui 62 municípios na Amazônia, né, mais 15 no estado de Roraima. Em alguns municípios, saiu da curva administrável. Numa situação dessa, a inadimplência não é ruim só para o Banco da Amazônia. É ruim para a economia local, né, ali para aquele município, para o comércio em si. Quando ele vem para a inadimplência junto ao banco, geralmente ele está inadimplente também todo o comércio. E quais são os mecanismos? Pela via administrativa, o mais importante é não se distanciar do credor, né, independente da instituição financeira, cooperativa de crédito, não se distancie, busque, né, a administração daquela unidade, né, busque o gerente de relacionamento, o gerente geral, se apresente, coloque a dificuldade, o gargalo que está passando na condição pessoa física ou de pessoa jurídica, porque a gente pode estar tratando pelo mecanismo administrativo e no caso, né, de pequenos, micros e até mesmo mini, grandes produtores rurais, a gente tem um benefício que é por força de lei, que é a Lei 13.606, que vai até o final do ano e muitos dos produtores estão enquadrados ali, tanto para renegociar operações inadimplidas ou até mesmo normal. Como assim, André? Exato, às vezes a operação ela virá para inadimplência, né? Então se antecipando e buscando, né, fazer uma renegociação. E até mesmo para liquidação, que pode chegar a até 85% de desconto em alguns casos. Bem interessante, né? O BASA concede 75% de restituição do imposto de renda para as empresas do distrito do Polo Industrial de Manaus que fazem a declaração do lucro total, né? Como é que não é bem assim? Como é que funciona? Porque tem os pequenos fazem do lucro presumido, né? E tem a outra do lucro real. Na verdade, assim. Como é que funciona? Nós somos um banco depositante, né, desse benefício fiscal. Ligado à Sudan. Exato. É onde tem atuação da Sudan, é onde a gente tem braço da Sudan e empresas, né, que digamos que estão com seus empreendimentos dentro de critérios de prioridade voltados para desenvolvimentos, né, regionais, né, digamos que sejam prioritários. Né, se tiver dentro dessa situação, todo o estudo é feito, né, pela SUFRAMA, né, nós somos só um banco depositário. Ele pode estar optando, né, em função desse direcionamento, né, da contribuição para fazer reinvestimento na sua operação, para modernizar, né, modernizar a empresa e até mesmo a aquisição de máquinas e equipamentos. Tá. Mas isso é empresa que declara com lucro real. Correto. A grande maioria... Pode chegar até 30% do valor devido, ele pode, né, direcionar até 30%. E ele tem que aportar também parte de recurso próprio e vai formando, digamos, um colchão para depois colocar dentro da operação da empresa. A grande maioria
declara mesmo é com o lucro presumido, né? Digamos assim. Com certeza, né? Principalmente quando a gente desce, né, para mini, micro, né, micro e pequenas empresas, né? Beleza, mas vamos falar um pouquinho agora de você. Fala um pouco da tua vida. Eu já sei que, pelo que você disse, estou há 23 dias em Manaus. Você é de onde? Eu sou natural de uma cidade chamada Pontalina, Goiás, mas morei muito tempo em Tocantins. Praticamente cresci em Tocantins, em Gurupi. Comecei no banco em Gurupi. Já tem quanto tempo de banco? Eu faço agora, no próximo dia 18, 19 anos de Banco da Amazônia. Mas venho de banco privado, né? Trabalhei no Banco Mercantil do Brasil, lá em Goiânia. Ingressei no Banco da Amazônia em Tocantins, passei por várias cidades no estado do Pará, fui para o estado do Amapá, voltei para Belém, depois nesses processos seletivos internos, né, eu tive a sorte em assumir a primeira regional, que foi no estado do Acre, e eu estou vindo de Rio Branco, né, com esse novo desafio, um grande desafio, aqui para a nossa jurisdição, né, Manaus, estado do Amazonas, que é gigantesco, tem todas essas particularidades, os desafios são enormes, e ainda tem que fazer dobradinha, né, com o estado de Roraima. Você já conhecia Manaus? Não, primeira vez. Eu já tive a oportunidade de conhecer também Boa Vista, né, tenho já uma agenda, a gente tem agendas mensais, né, participando de colegiados, né, juntamente com os governos estaduais, em todos os estados, né, e aqui não é diferente. Então, a gente tem essa ação voltada aqui para o estado, né, do Amazonas, e temos também agendas voltadas para o estado de Roraima. Inclusive, a gente vai começar agora a construir, Júnia, me permite já colocar... Claro, fica à vontade. Vamos já começar o trabalho já construindo de forma conjunta o quê? O plano de aplicação já para 2019, tanto no estado do Amazonas como no estado de Roraima. Que ótimo. E qual a sua impressão da cidade? Muito boa, né? Na verdade, a gente já vem com um diagnóstico, né? A gente já conhecia algumas particularidades, né? Inclusive também de oportunidades. Nós temos grandes oportunidades. Eu acho que é importante, o tomador ele tem que fazer esse levantamento e tem sim grandes incentivos. A gente tem que conciliar o desenvolvimento com a questão sustentável, né? Eu acho que esse é o maior desafio quando a gente pensa em crescimento econômico. E pensando na política, né, federal, digamos, eu acho que quando a gente pensa em crescimento econômico, as duas regiões que se destacam é o quê? A região norte e a região nordeste. E nós temos a preferência, digamos, em função de todo um corredor logístico, né, de exportação, de produção do nosso país. Eu vi que com a aliança tem família. Tem, a esposa tem, já sim. Veio para Manaus também? Chega agora no meio do ano. Tá, vem sim, vem comer peixe, vai adorar a nossa cidade. É verdade. Seja muito bem-vindo. Eu que tenha agradeço. sucesso, esperamos que tenham muitos investidores e que os nossos micro e pequenos consigam se tornar médios e grandes empresários. Sem dúvida, tá? Fica aí o convite, né, para você, para o seu time, né? Obrigado novamente pelo espaço. Obrigada a você também. Para quem está nos assistindo aí, né, busque informações junto às unidades nossas de relacionamento, né? Nós temos aí, em termos de capilaridade, 13 unidades em toda a nossa jurisdição. Procure o primeiro gestor, o gerente de relacionamento, gerente geral, e também pode estar buscando informações no nosso site institucional, www.bancoamazônia.com.br. www.bancoamazônia.com. Banco Amazônia, não é Banco da Amazônia. Não, bancoamazônia.com.br. Então, fica o recado, né, com a participação importante do superintendente do Banco da Amazônia, conhecido como BASA, um banco tradicionalmente ligado à história do desenvolvimento de nossa região amazônica, há 75 anos no mercado e que traz um diferencial. Não é nenhuma propaganda, é uma trajetória que a gente traz para você, empreendedor, que tem um pequeno negócio e quer alavancar. Tá aí a dica, é só procurar o André Vargas, lá no Banco da Amazônia. Qual o endereço aqui mesmo, Manaus? Rua Terezinha, número 193. Rua Teresina, Isso. em Adrianópolis. E Adrianópolis. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Valeu. E a você que nos acompanhou no Band Entrevista de hoje, obrigada pela sua audiência. Estaremos aqui no próximo sábado com mais um entrevistado especial. Até lá.